Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre um assunto que é muitas vezes menosprezado, mas que é presente em todo e qualquer vestibular que se preze. Nós vamos falar de ambiguidade. Ou, olha que nome bonito, anfibologia. Difícil você encontrar isso aí no dia a dia, mas você já sabe, ambiguidade e anfibologia são as mesmas coisas. O que é uma ambiguidade? É quando você lê um enunciado, uma frase, ou ouve, ela também existe, até muito mais do que no texto escrito, na própria oralidade, e gera um ruído, gera um duplo sentido em virtude de vários motivos. Qual que é a nossa missão nesse vídeo hoje? Encontrarmos esses motivos, identificarmos esses motivos e ficarmos muito atentos para os textos que virão e para os textos que nós produzimos. Tudo certo? A missão de um texto, a missão precípua, a básica, é se fazer entender. É fazer com que o ponto A e o ponto B entendam a mesma coisa. O que parte do ponto A, que é o emissor, chega ao ponto B pleno de sentido. E a ambiguidade atrapalha muito esse nosso processo linguístico. Tudo certo? Vamos trabalhar aqui. Então nós vamos ver frases e o motivo pelo qual a ambiguidade existe nessas frases. E, eventualmente, a maneira de corrigir. Uso indevido dos pronomes possessivos. Clássico. Clássico. Olha o exemplo. Marcelo via Eduardo com a sua namorada. Esse sua é o nosso pronome possessivo. Você viu o Eduardo com a namorada dele ou com a namorada do Marcelo? Olha que isso pode gerar um problemão. Como é que nós resolvemos isso? Existem várias maneiras, pessoas. Dependendo da maneira como isso está colocado no seu texto, você pode mudar por sinônimos, mas uma maneira simples de resolver isso é colocar o pronome possessivo de uma forma diferenciada. Marcelo viu o Eduardo com a namorada dele. Olha só como é que agora já não tem mais briga. Tudo certo? Então nós vamos ver vários casos, várias possibilidades de corrigi-los e o porquê essa ambiguidade acontece. Isso tem que ser transportado dessa nossa teoria do vídeo para a sua prática textual e para a sua prática interpretativa. Bora lá. Colocação inadequada das palavras. Nós já vimos, vocês já viram, que dependendo da maneira como eu coloco a minha palavra, eu altero o sentido. Por exemplo, comprei um carro velho ou comprei um velho carro. Ou, nossa, eu tenho um carinho por esse carro velho, ou eu tenho um carinho por esse velho carro. Olha a diferença. Carro velho, o carro é literalmente velho. Velho carro chega a ser afetivo. Meu velho amigo, meu velho carro. Ok? Não necessariamente ele é velho. A atendente mal-humorada dobrou as camisas. Pera, essa atendente é naturalmente mal-humorada ou ela está mal-humorada naquele momento? A maneira como nós colocamos as palavras nas frases criam sentidos muitas vezes divergentes daqueles que nós queremos causar. Como é que eu poderia resolver isso? Se eu isolasse por vírgulas, a atendente mal-humorada dobrou as camisas. Ou se eu desloco isso para o início da frase e indico esse deslocamento com vírgula, mal-humorada, a atendente dobrou as camisas. E se eu quiser que ela seja mal-humorada, ela é mal-humorada de fato sempre. A atendente, vírgula, que é mal-humorada, vírgula, dobrou as camisas. Claro que aí eu estou alterando a estrutura do meu texto, mas em alguns momentos isso é inevitável. Para você que conhece oração subordinada, eu criei uma subordinada adjetiva explicativa. Só estou explicando algo que naturalmente ela apresenta. Tudo bem? Mais um. O uso da forma distinta entre pronome relativo e conjunção integrante. Como é que funciona isso? O que pode ser pronome relativo, pode ser conjunção integrante. Conjunção integrante, só para lembrar da teoria, é aquela conjunção que introduz as subordinadas substantivas. Dá uma olhada no exemplo. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Olha só, se eu encaro isso como pronome relativo, eu vou imaginar então que a filha estava terminando o serviço. Beleza? Se eu encaro isso apenas como uma conjunção integrante, eu vou encarar essa oração que estava terminando o serviço como uma objetiva direta do verbo avisar. Quem avisa, avisa algo a alguém. E, consequentemente, nesse segundo caso,
quem estará terminando o serviço é a mãe e não a filha. Então eu tenho que pensar em estratégias para evitar essa ambiguidade. A mãe avisou a filha que ela estava terminando o serviço. Resolve? Não, eu ainda continuo com a ambiguidade latente. Então, nesse caso, eu tenho que pensar em reestruturar o meu texto. Inevitavelmente, eu apago a oração e eu crio o mesmo sentido que eu desejo de uma forma diferente. Tudo certo? Uso indevido das formas nominais. Gerúndios, infinitivos e particípios, e nesse nosso exemplo, um gerúndio. O garoto viu a vizinha correndo. O garoto estava correndo, olhou para o lado e viu a vizinha, ou o garoto estava parado e viu a vizinha correndo? Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva reduzida. E se eu tornar essa oração desenvolvida, será que acaba a ambiguidade? Ah, com certeza. O garoto viu a vizinha que estava correndo. Olha só como é que a coisa, ou que corria, se você preferir. Olha como é que agora ficou muito mais claro que a vizinha é quem estava correndo. E se fosse o garoto? Desloca esse correndo para o início da frase. Correndo, o garoto viu a vizinha. Ou o garoto, vírgula, correndo, vírgula, viu a vizinha. Tudo bem? É treinar o olho. Treinar os olhos é o grande segredo para isso aqui. Pronomes pessoais também geram ambiguidade. Quem são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pessoais do caso reto, nesse caso. Marcelo não conversa com Tiago. Afinal, ele é tímido. Quem é tímido? Marcelo ou Tiago? Marcelo é tímido e por isso não conversa com Tiago? Ou Marcelo, sabendo que Tiago é tímido, respeita essa particularidade do amigo e não conversa com ele? Olha o pronome pessoal do caso reto aí, gerando também ambiguidade. De novo, eu posso recorrer ao pronome relativo? Opa, Marcelo não conversa com Tiago, que é tímido. Olha só, o pronome relativo tem essa característica, eles retomam os termos anteriores. Fechou o nosso problema. Ou... Nossa, de onde que eu tirei Marcelo, gente? É Marcos, né? Tá bom, vamos para Marcos. Marcos, sendo tímido, não conversa com Tiago. Mudei um pouquinho a estrutura, mudei a posição das palavras e eliminei a ambiguidade. Pronomes demonstrativos. O chapéu nos protege. Ponha isso na cabeça. Isso o quê? O chapéu, literalmente, ou a ideia de que o chapéu nos protege? Repara que a coisa fica estranha. Como é que eu posso resolver isso? Vamos supor que eu queira passar a ideia de que o chapéu literalmente tem que estar na sua cabeça e não em cima do banco do carro, por exemplo. Coloca um pronome pessoal do caso oblíquo. O chapéu nos protege. Ponha-o na cabeça. Acabou o meu problema, eu já sei que é o chapéu. Ou trocar por palavras mesmo. Se eu quero dizer que a ideia de colocar o chapéu tem que estar incutida em mim, o chapéu nos protege. Ponha essa ideia na cabeça e acabou o meu problema. Tudo certo? Às vezes não só alterando o pronome ou seja lá o que for vai acabar a ambiguidade. Às vezes eu tenho que pensar na reestruturação do texto de fato, sem preguiça. Borracha, apago, escrevo de novo. Pronomes relativos. Olha o nosso exemplo. Eis a obra de um poeta que todos deveriam ler. Quem deveria ler? Ou deveria ler o quê? A obra como um todo ou o poeta? Claro que existe uma metonimiazinha aí, mas ainda assim eu tenho ambiguidade. Eis a obra de um poeta que todos deveriam ler, fica ambíguo. Nesse caso, dá para tirar esse pronome relativo e colocar um outro elemento curtinho? Talvez não dê. Talvez você tenha que reestruturar o seu texto. Tudo bem? Duplo sentido das palavras. Esse primeiro exemplo é até mais sutil do que os outros. Essa doença não tem remédio. Não tem remédio no sentido de realmente não ter o remédio físico. De repente você vai para uma farmácia e fala, para essa doença eu não tenho remédio. Ou não tem remédio no sentido de solução. Essa doença é incurável, não tem solução. Se é esse a sua ideia, porque muitas vezes nós vamos ver daqui a pouquinho que a ambiguidade é um recurso. Se é essa a sua ideia de causar mesmo, parabéns, você conseguiu causar uma ambiguidade. Se não é, vamos trocar, beleza? Essa doença não tem solução, para essa doença não existe, não tem o remédio, olha só que diferente.
a ordem das palavras, olha só, compra-se farda de militar nova. É a farda que é nova ou eu só vou comprar daquela moça que é militar e é nova? Ambíguo, né? Temos que reestruturar isso aí. A ordem das palavras resolve. Compra-se farda nova militar ou compra-se farda, vírgula, nova, vírgula, militar. Eu também posso fazer esses destaques através das vírgulas para indicar ali que a ambiguidade se desfez e indicar o que eu quero de fato. E a elipse dos termos. Elipse, só para retomar uma figura de linguagem, eu omito um elemento na oração que já foi citado em algum momento desse texto. Para quê? Para dar coesão, ok? Eu tenho 40 anos, ela 27. Ela tem 27 anos. Para que eu vou citar se eu já citei anteriormente? Beleza. Mas ela pode gerar ambiguidade também, como aqui. Pedro não aguentava o falatório dos seus irmãos. De tanto falarem, acabaram brigando. Repara que eu omiti o sujeito do verbo acabar, só que ficou ambíguo. Quem acabou brigando? Pedro com os irmãos, pelo tanto falar, ou os irmãos entre si, de tanto falar, acabaram achando um problema para desossar? Fica estranho. Talvez nesse caso a elipse não seja tão aconselhável em prol do entendimento do texto. Beleza? Agora, uma coisa é fato. Quando eu falo em ambiguidade, como eu acabei de falar, eu estou falando em elementos que geram confusão na leitura do texto porque geram duplas possibilidades ou triplas possibilidades interpretativas. Só que muitas vezes a ambiguidade é um recurso interessante e ela é explorada justamente por ser um recurso interessante, justamente pela possibilidade interpretativa gerar duplos sentidos e fazer muitas vezes o próprio humor, como nessa tirinha que está aqui. Olha só, Chico Bento pendurado numa árvore e fala: acorda, Zé Lelé, socorro, acorda. E o Zé Lelé olha para ele e fala: poxa, mas por que acordar? Eu não estou dormindo. Então olha a ambiguidade presente aí na escolha das palavras. Chico pedia acorda, substantivo, Zé Lelé entendeu acorda como verbo. E isso foi um recurso explorado por Maurício de Souza nessa tirinha, um gênio da nossa, podemos falar assim, da nossa literatura. Foi um recurso explorado por ele para criar o efeito de humor. Existem outras. Olha a nossa outra tirinha aqui de baixo. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Olha só a ambiguidade dos verbos aí. Ele foi interpretado na primeira tirinha como o verbo vender, ok? Só que a personagem principal estava falando do verbo ver no gerúndio. Eu estou vendo. E lógico que isso foi explorado pelo autor da tirinha, que de uma forma bem sacada criou um duplo sentido para gerar o humor da coisa. Tudo certo? Outra coisa importante sobre a ambiguidade. Nós temos que tomar muito cuidado. E aí vem, eu até estou dando uma voltinha no contexto de ambiguidade para falar de algo um pouquinho além, que não é necessariamente ambiguidade quando você entende o conjunto. Olha essa frase. Enche o seu filho de bolacha. A primeira coisa que vem é um susto. Pô, tá pedindo para bater nessa criança? Só que aqui nós temos uma linguagem mista, o texto verbal e o não verbal. Dá uma olhada nisso. Enche o seu filho de bolacha, mas a imagem complementa o sentido. Trate-o com carinho, dê a bolachinha X, Y ou Z, imagina isso uma propaganda. Por que eu estou abrindo esse parênteses aqui? Porque é o momento ideal para comentar uma coisa que vai um pouquinho além da ambiguidade. Como eu disse anteriormente, a ambiguidade é um recurso utilizado com muita sagacidade, inclusive por peças publicitárias como essa. Essa aqui não é uma peça publicitária, eu criei um sentido aí. Mas poderia ser. Meninos, quando se fala em linguagem mista, ou seja, linguagens verbal e não verbal, a junção de imagem e texto, tem que estar claro uma coisa muito séria. Não existe prevalência de uma sobre a outra. A tendência humana é dar prioridade para o texto escrito.
e deixar em segundo plano o texto não verbal. Só que quando esse tipo de questão aparece no vestibular, as duas têm que ser valorizadas, porque as duas, de uma forma igualitária, constroem um único sentido. Então, se eu olho apenas para o texto e desprezo a imagem, eu vou incorrer num erro grave. Eu vou incorrer primeiro em ambiguidade, eu vou entender de forma inadequada esse texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante demais. Unicamp, há pouco tempo atrás, trouxe uma questão que abordava exatamente isso, com o pronome demonstrativo esse e o este, com o uso localizador espacial, então esta camisa, essa camisa, aquela camisa. E a pergunta era sobre esse pronome, se você não interpretasse a imagem, você não acertava a questão. E assim como a Unicamp, muitos vestibulares trabalham dessa forma também. Tudo bem? A ambiguidade existe a princípio no texto escrito, mas quando eu olho o texto pictórico, quando eu olho a imagem, e junto essas duas coisas eu componho um novo sentido e aí a ambiguidade se desfaz completamente. Tudo certo? Fiquem muito atentos quanto a isso. Não existe importância, graus de importância, quando eu tenho linguagem mista. Os dois textos colaboram 50-50, 50-50, para que o contexto todo seja compreendido. Tudo certo? É isso, meu povo. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Alunos meus que são presenciais, nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso pessoalmente, ou o mais pessoalmente possível. De qualquer forma, embora não seja meu aluno, ou mesmo sendo meu aluno, manda a dúvida aqui para mim que eu tenho o maior carinho e o maior prazer em responder. No mais, grande beijo, cuidem-se muito e até o próximo vídeo. Valeu!